Todos os homens erram nisso, independente de qualquer idade. Você pode ser um homem de 20 anos e ter noção disso, e aí sim ter uma vida de sucesso. E você pode muito bem ter 40 anos e ainda continuar sendo escravo das coisas que eu vou te falar aqui e agora. Preste muita atenção, porque esse vídeo é extremamente valioso. Um dos mais importantes que você vai ver, eu tenho certeza. Existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Mas não só em idade, não só em sexo, gênero, não é nada disso. Existe muita diferença também entre nós homens, tá? Através da nossa idade, através daquilo que é ensinado pra gente e etc. O que muda em tudo isso é a forma em que vivemos, é a forma em que ganhamos conhecimento. Você ser um adulto, infelizmente isso não é muito mostrado aqui no Brasil, né? Mas para você ser um adulto, você precisa saber coisas que nós não sabemos muito aqui, não nos é ensinado. Existe muita diferença entre homens e mulheres. Acredito que isso a gente já sabe. Embora aqui no Brasil, cada vez mais eles querem falar que não existe diferença nenhuma. Mas a diferença hormonal, ela faz muita diferença na forma que você compreende o mundo. E para o homem ter sucesso, para o homem parar de procrastinar, existe algumas coisas que são essenciais. Sem isso, você vai ser um fracassado pro resto da sua vida. Você pode ter certeza. Aquela sensação de que você podia estar em outro patamar da sua vida, mas você não tá, sabe? Aquela sensação de, poxa, amanhã eu faço. E quando chega amanhã, você sabe que você não vai fazer. Mas por que isso? Por que a gente sente isso? Especialmente os homens, tá? É o que eu falei, homens e mulheres são bem diferentes, mas nós sentimos as mesmas coisas, né? Só que assim, a gente sente a mesma coisa por motivos diferentes e reagimos a essas coisas de formas diferentes. Então, o que que leva o homem a procrastinar? Existem muitas coisas que a gente pode falar aqui, mas eu vou falar algumas coisas que são essenciais que você pode tirar da sua vida ainda hoje. O que são essas coisas? Bom, se você é homem, você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Caso você não saiba, né, a nossa testosterona, ela tá abaixando. E sem isso, a gente não consegue fazer absolutamente nada. A gente não consegue se sentir homem, né, sem a testosterona. Tem vários estudos, inclusive eu vou até deixar na descrição do vídeo, que mostram que ao longo dos anos a nossa testosterona está caindo. E hoje, um adulto, um homem adulto, tem a testosterona de uma criança. Isso é inaceitável, cara. Inaceitável. E você pode ter certeza que se você não tem vontade de fazer as coisas, se você não tem vontade de ir pra cima e fazer acontecer, você pode ter certeza que um dos problemas é a testosterona. E calma, que eu vou dar uma solução pra isso, tá? E não é tomar bomba, não. Pode ficar tranquilo. Mas vamos para um outro erro aqui que muita gente comenta. Esse próximo erro seria o quê? É muito importante para o homem ter noção daquilo que ele vai fazer. Ele precisa de um propósito. Não adianta só você trabalhar por trabalhar, que é o que eu mais vejo hoje em dia. Tudo bem, se você tem uma família, você tem conta para pagar, é óbvio que você tem que trabalhar. Mas existe algo além disso. Você precisa ter um propósito fundo no seu coração, uma certeza daquilo que você quer fazer. E isso ajuda muito, pois um homem sem propósito, sem sentido, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada. Porque o homem, ele carece de propósito, ele carece de um motivo acima dele para que ele consiga correr atrás. E é só nessas situações que entra a honra, que entra coisas desse tipo. Honra, lealdade, é através do propósito. Se você não tem propósito, não existe honra e não existe lealdade entre homens, tá bom? Agora, existe algo além disso que é o mais importante. O homem no passado, ele é muito irracional. E o homem de hoje em dia, ele é um pouco mais evoluído na questão mental. Só que não exatamente. Eu vou te explicar aqui e calma que já já eu vou te dar a resposta de como você vai melhorar cada uma dessas coisas, tá bom? O homem do passado, ele era muito irracional. Então, de certa forma, ele era mais homem do que nós somos agora, em geral. Porque ele agia no instinto dele. Ele era homem. E um dos fatores principais em ser homem é você
não é exatamente ligar para a opinião do outro. Você fazer aquilo que você quer fazer, o que muitos homens não fazem hoje. Eles vão na ideia de mulheres, na ideia da mídia, na ideia de muita coisa, simplesmente para agradar. Ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele quer ser inserido em um meio. Se alguém não gostar dele, ele já se sente ferido, ele não se sente amado. Então, antigamente, o homem era muito mais homem do que é hoje em dia. Ele tinha atitudes de homem. Porém, com o avanço da ciência, existem algumas coisas que é legal falar. Porque antigamente, quando o homem sofria de alguma coisa, ele não entendia o porquê daquilo acontecer. E eu acredito que a evolução serve justamente para isso, para a gente ter consciência daquilo que nós somos. E hoje em dia isso é indispensável. Então você precisa entender como o seu cérebro funciona para você parar de procrastinar e para você finalmente colher os frutos dos resultados, do esforço que você coloca. Então esse é um dos maiores erros que eu vejo hoje em dia. O homem ele não quer saber para que que ele para que ele existe? Ele não entende que ele é homem, ele não entende o papel da testosterona, ele não entende o que os hormônios dele falam com ele não entende nada disso. O máximo que ele faz é agir com a cabeça de baixo e abaixar a cabeça de cima para os superiores. É isso que ele faz. Vamos ser sinceros. Então existem algumas coisas aqui que você pode parar para analisar, que é o quê? O cérebro, ele sempre vai querer gastar o mínimo de energia possível, sempre, sempre, tá? E existe outra coisa no cérebro que é bem interessante, que ele sempre age através de dopamina. Você sempre vai fazer aquilo que te dá prazer. E detalhe, o cérebro, ele gosta de prazer rápido. Por isso que se você for correr, não vai te dar tanto prazer como ficar em casa comendo doce. Vai dar, a dopamina vai vir mais rápido você ficando em casa comendo doce. E é por isso que na maioria das vezes você faz. Você só vai correr se você tiver o quê? Um propósito. Isso é claro se a sua testosterona estiver boa. Por isso que esses três pilares são muito importantes. Então vamos lá que a gente vai esclarecer cada um deles e vamos te dar a resposta agora. Bom, vamos pelo terceiro pilar, né? Que é você entender. Então você tem que entender que o seu cérebro ele tá a todo momento te sabotando, porque ele sempre vai querer algo mais fácil, sempre. Não importa o que você pense, ele sempre vai estar procurando alguma coisa mais fácil. E como que você vai mudar isso? Bom, não tem como mudar, mas você pode usar isso ao seu favor. E como que você vai usar isso ao seu favor? Basicamente, você tem que buscar através do seu dia tarefas que te dão prazeres curtos. Então, por exemplo, se você quer começar a correr e você não tem o hábito de correr, você não vai querer começar a correr 10 quilômetros. Talvez só de você sair para caminhar já seja uma vitória. E você tem que comemorar isso como uma vitória. Você entende? Que aí o cérebro vai te dar aquela recompensa de que você fez algo bom e ele vai querer cada vez mais aquilo. Então você vai começar com simplesmente saindo de casa para andar, daqui a pouco você vai começar a correr um pouco, aí depois você começa a correr 1 quilômetro, depois você começa a correr 2, 3 e por aí vai indo. Tá? Com essas pequenas vitórias no dia a dia, o seu cérebro vai se acostumar a fazer coisas grandes, entende? O que que acontece? Através dos exercícios físicos, você também consegue melhorar a sua testosterona, que era um primeiro tópico que a gente estava falando aqui. E existem alguns medicamentos que podem te ajudar também, como, se eu não me engano, o Clomid. Eu vou deixar passando na tela ou eu vou colocar na descrição, tá? Pesquisa bem antes de ver isso e passe no médico, né? Eu não sou médico, você pode passar em um médico que ele vai te falar melhor sobre. Tem vários vídeos aqui no YouTube também, vários depoimentos. É um medicamento que ajuda muito, não é anabolizante, tá? Pode ficar tranquilo. É apenas uma reposição hormonal, vamos dizer assim. Pesquisa no YouTube, pesquisa com o seu médico que você vai ver. Esse é um medicamento que vai te ajudar muito. Aumenta a testosterona, sim, em níveis inimagináveis. Então você vai fazer isso. Através do exercício físico também você vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar a sua confiança, a sua testosterona. E fazendo isso você vai ter você vai ter uma regra para você seguir, que é uma coisa que o homem sempre precisa ter. E agora você só vai precisar de um propósito. Como que eu descubro o meu propósito da minha vida? Bom, caso você tenha assistido até aqui, comente aqui embaixo propósito, que eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, porque esse vídeo aqui já tá muito longo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um like e me ajuda aí, comenta alguma coisa para eu sentir que vocês estão aqui comigo, sabe? Vocês são uma família para mim
E eu quero que esse canal cresça muito para que a gente consiga ajudar outros homens a serem homens e não se sentirem mal. Porque uma mulher, quando ela não se sente mulher, ela se sente mal. O homem, quando ele não é homem, ele se sente deprimido. Então o homem não pode abaixar a cabeça, ele não pode ter a testosterona baixa, ele não pode ficar sem propósito, senão ele fica deprimido. Ele não se sente homem. E é uma das piores sensações que você pode sentir na sua vida. Então, me ajuda aí, se inscreve, dê um like, comenta e tamo junto.